A paz, meus irmãos, vamos lá então para mais essa lição, de número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical Betel, que vai destacar o livro de Provérbios como a arte de viver com sabedoria, a proeza, né? A façanha de viver com sabedoria nesse mundo que jaz no maligno e cheios de desafios. É necessário habilidade, né, para driblar os desafios, e isso só é possível alcançar se seguirmos os conselhos práticos da palavra de Deus que está no livro de Provérbios, né? Para essa lição, o texto de referência será o capítulo 22, versículos 17 ao 22. Só lembrando, irmãos, que esse capítulo 22, mais precisamente a partir do versículo 17 até o último versículo do capítulo 24, não foram escritos por Salomão, né? Eles fazem parte das compilações que Salomão fez de provérbios, que são atribuídos a outros sábios. Essa lição vai destacar 3 problemas do cotidiano que, se não forem superados, certamente afetarão a nossa vida espiritual, né? São a falta de planejamento financeiro, as más companhias e alguns vícios, né? Por isso, eles devem ser cortados pela raiz, logo de início. Irmãos, claro que ninguém entra em problemas porque quer. Eu não tenho nada para fazer hoje, deixa eu ir ali e arrumar um problema. Não, ninguém faz isso, né? Quando a pessoa cai num desses laços do passarinheiro é porque essa pessoa achava que não tinha nada a ver, né? E esse nada a ver é onde mora o perigo, né? Quando pensa que não, o sujeito está todo enrolado, embaraçado com negócios desta vida. São os tolos que o Salomão diz no capítulo 12, versículo 15, que já tem a sua opinião formada como verdade absoluta e não aceita conselhos de ninguém. Já o sábio não, né? Ele é humilde em reconhecer quando o conselho de alguém que talvez nem seja tão sábio como ele pode ser melhor, porque ele reconhece que é possível aqueles que estão de fora ter uma visão melhor das coisas. Isso acontece muito no futebol. Por que o jogador, um craque de bola como Messi, Cristiano Ronaldo da vida, ouve as orientações do treinador? Será que o treinador joga melhor que eles? De maneira alguma, né? É justamente porque o treinador de fora do campo, ele observa melhor onde está o erro do time, o posicionamento errado do jogador, que o próprio jogador não vê. O problema é quando o jogador não entende isso e não aceita ser advertido, aconselhado ou até substituído, né? Então ele sai chutando o copo de raiva e fica torcendo para o próprio time tomar gol e perder o jogo, né? Na vida espiritual não é diferente, irmãos. O pastor vê quando um departamento está indo bem ou não. E muitas vezes o líder não quer reconhecer isso porque ele é tolo, né? Então ele também não aceita ser substituído. Sai murmurando, torcendo para o substituto não se dar bem, não orienta, não se dispõe a ajudar. Já o sábio não, né? Quando ele é substituído, ele ora para que o seu sucessor progrida. Ele faz igual o Elias e o Moisés, né? Que prepararam, o Elias preparou Eliseu, o Moisés o Josué para substituí-los, né? Orientaram eles, enfim. Então, como diz o sábio Salomão em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor e aparta-te do mal. Ser sábio, irmãos, não significa saber tudo, mas ser humilde a ponto de analisar os conselhos recebidos e, se for o caso, aceitá-los. A introdução diz que nessa lição, à luz do livro de Provérbios, veremos a relevância de identificar e aplicar, com a ajuda do Espírito Santo, os conselhos da palavra de Deus na organização da vida financeira e na construção e manutenção de laços de amizade. Analisaremos ainda práticas e comportamentos que atrapalham a caminhada cristã e, portanto, devem ser evitados. Perceberam aí? A área financeira, as más companhias, os vícios, tudo isso são práticas que atrapalham a vida cristã, a vida espiritual. Por isso ele diz que não basta apenas identificar esses males, né? É necessário aplicar na vida diária o que o sábio Salomão, através do livro de Provérbios, nos aconselha, né? Isso não somente é importante, mas relevante, é mais que importante. E para aplicar os conselhos da palavra de Deus na organização dessas 3 áreas, finanças, companhias e vícios, entre outros, né, mas esses especificamente, somente com a ajuda do Espírito Santo, né? É ele quem nos ensina todas as coisas. E como que o Espírito Santo nos ensina? Com uma voz vinda do além? Claro que não, né? Ele nos ensina através das Escrituras, que ele mesmo inspirou,
e por meio de pessoas, como no caso daquele mordomo de Atos capítulo 8, o Espírito Santo mandou que o Filipe se assentasse com o mordomo e ensinasse a ele o que estava nas escrituras que ele lia, né? Que a ovelha muda levada para o matadouro não era o próprio profeta Isaías, mas Jesus, o Cristo. E paz, meus irmãos, a gente pode ir além. Deus é soberano, irmãos, e por ele ser soberano, ele usa quem ele quer, até um ímpio, se for preciso. Irmãos, ele usou um tal de Faraó Neco para aconselhar o melhor rei que Judá já teve, o Josias. Está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 35, né? Josias, sai da minha frente, não te oponhas a mim, porque não venho contra ti, mas contra a casa que me faz guerra. E olha, Josias, Deus disse que eu me apressasse, então não te oponhas a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Mas o texto diz que o Josias foi tolo, não ouviu o conselho do faraó Neco, que saíram da boca de Deus, e pereceu. Para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia diz que nunca houve nem haveria um rei como Josias, né? Temente a Deus, dedicado à obra. E se a Bíblia diz isso, foi Deus, né? O Espírito Santo quem disse. E eu aprendo com isso, irmãos, que o fato de Deus usar alguém para me dizer, olha, vai nessa tua força, servo bom e fiel, irmãos, isso não me isenta de errar e ser advertido ou aconselhado, né? E quando isso acontecer, eu não devo agir como Josias, né? Eu devo agir como Moisés, que também era alguém tão íntimo de Deus, falava face a face com o Senhor, usado por ele para retirar o povo de Israel do Egito. Mas o Moisés foi humilde em aceitar os conselhos do seu sogro, o Jetro, naquele caso da demanda dos problemas do povo, né? Mas enfim, Deus faz tudo isso pelo seu povo, porque ele quer não somente que vivamos bem nessa terra, né? Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas principalmente que vivamos bem com ele por toda a eternidade. Jesus disse isso, né, em resposta ao apóstolo Pedro, quando ele perguntou, mestre, eis que deixamos tudo para te seguir, o que ganharemos com isso? E Jesus respondeu, 100 vezes tanto nesta vida e por fim a vida eterna. Bom, o comentarista ele separou um tópico para cada assunto, né? Claro que não dá para comentar muita coisa em apenas um tópico, e por isso nós vamos apenas dar uma pincelada rapidamente em cada assunto, tá bom? Começando pelo tópico 1, que vai abordar as finanças, ou os conselhos sábios sobre as finanças. Quer saber a importância de estudar esse assunto, irmãos? Em 2024, que foi o ano da última pesquisa do IBGE, houve mais de 420 mil divórcios no Brasil, irmãos. E segundo as pesquisas, a dificuldade financeira está ali entre as 3 primeiras causas de divórcios. As outras 2 são a falta de diálogo e a intimidade entre os casais, né? E se você observar bem, essas 3 estão relacionadas entre si, né? Uma influenciando a outra. Por falta de comunicação, o casal não consegue solucionar um problema financeiro. Não só a comunicação entre os casais, mas a falta de comunicação entre os casais e Deus. Ouvir o que Deus diz na sua palavra sobre finanças e nem falar com Deus na oração para expor o problema, né? Apesar dele já conhecer. E não havendo essa comunicação, não havendo esse diálogo, a dificuldade financeira vira uma bola de neve e, consequentemente, vai atingir a intimidade do casal, perceberam? Então, as 3 juntas são a maior causa de divórcio no Brasil. Mas vamos ver o que diz aí o item. A gestão, ou administração, né? A gestão financeira é importante para evitarmos problemas nesta área, mas costuma ser deixada de lado por muitos crentes. A Bíblia, porém, nos proporciona princípios práticos para aplicarmos às nossas finanças, e um deles é administrá-las com sabedoria. Seguir os princípios preciosos encontrados no livro de Provérbios nos leva a exercer a mordomia dos bens que Deus nos confiou de maneira inteligente, sábia e abençoadora. Os irmãos já perceberam que tem pessoas que ganham bem e vivem endividadas? Enquanto que outras ganham pouco e conseguem fazer até umas economias? Isso é um fenômeno sobrenatural? Não. É a gestão financeira que está fazendo a diferença, né? Se há um sobrenatural nisso, é o sobrenatural dos conselhos práticos da palavra de Deus, né? Nesse livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 20, Salomão diz, né, que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato, ou seja, o tolo, ele desperdiça.
Note que ele não está falando de quantidade de ganhos, ele não está falando na casa do rico e do pobre, mas do sábio e do louco, né? Ele está falando da administração nos recursos. Então, meu irmão, não adianta nada você se matar de trabalhar para ganhar mais se você não sabe administrar os seus recursos, né? Até porque em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, diz que Deus deu uma porção de recursos para cada um nessa terra. Para uns ele deu mais, para outros ele deu menos, né? Por isso que existem ricos e pobres, independentemente da religião, né? Assim, o pobre precisa do emprego do rico, o rico precisa da mão de obra do pobre, e ambos precisam da graça de Deus, né? E aqui, irmãos, vale observar que controlar os gastos não significa ser mão de vaca, tá? Ser avarento, não é nada disso. Isso é ser prudente. O item 1.1 vai continuar batendo nesta tecla, que nas finanças deve haver planejamento e controle. Evitar o desperdício é um princípio básico na gestão financeira, inclusive se considerarmos a possibilidade de passar por alguma escassez. Para isso, devemos evitar gastos supérfluos e administrar nossos recursos assertivamente. O planejamento adequado é ainda mais necessário nos dias atuais, pela oferta e a facilidade de adquirirmos bens e serviços muitas vezes desnecessários. Quem trabalha com casais logo percebe como a falta de controle e planejamento financeiro afeta o casamento, sendo inclusive uma das principais causas de conflitos e desentendimentos. Olha aí. Portanto, manter o controle sem se tornar avarento é um desafio a ser enfrentado. Então é necessário manter o equilíbrio, né? A balança não pode pender para nenhum dos lados, nem para o consumismo, nem para a avareza. Irmãos, não que seja errado você conquistar algo, muito pelo contrário, né? O próprio Salomão, ele vai dizer no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18 e 19, que desfrutar do fruto do trabalho é algo muito bom, é dom, é bênção de Deus. O problema é o desequilíbrio, né? É o exagero fora de controle, o consumismo desnecessário. E isso é ser um mau mordomo, um mau administrador da porção que Deus confiou em nossas mãos. E é necessário, irmãos, a gente estar sempre fazendo essas observações, porque senão as pessoas saem de um extremo e vai para o outro, né? Deixa de ser consumista e passa a ser avarento, ou vice-versa. Fato é que precisa haver um equilíbrio, né? Um autocontrole nas compras, porque, como diz aí no item, as ofertas sedutoras, elas estão aí, né? De mãos dadas com as facilidades que tem por aí, por meio da tecnologia, na Amazon, Shopee, Mercado Livre. Os irmãos sabem disso, né? Quem nunca comprou um produto e recebeu sem sair de casa, né? Quem nunca ficou insatisfeito com o produto e recebeu a devolução imediatamente? Por que essa praticidade toda, irmãos? Para você não desistir e continuar comprando. Aí você gasta 20 aqui, 30 ali, mais 15 acolá, e quando pensa que não, já foi a metade do salário. Às vezes você está pesquisando uma peça que precisava e de repente aparece tipo umas gravatas bonitas em oferta, aí você clica ali, quando pensa que não, você está comprando a gravata e nem se lembra mais o que estava precisando. Isso acontece muito, irmãos. E sabe o que eu acho mais interessante, irmãos? É a sintonia que o sistema trabalha, né? A integração entre as plataformas das redes sociais. Você pesquisa algo no Google, aí você pode esperar, irmãos, que aquilo que você está pesquisando vai sempre aparecer no YouTube, no Instagram, no Facebook, até mesmo quando a própria esposa, ou no caso se for o marido, pesquisa algo, aí começa a aparecer as ofertas no seu celular também, né? É algo impressionante, irmãos. Vira uma influência psicológica e sempre com o propósito de enfiar goela abaixo aquilo que você não precisa e nem estava procurando. Então, meus irmãos, vigiemos, porque a tendência é ficarmos presos no ciclo das dívidas, conforme vai dizer o item 1.2. Tudo encaminha para isso, né? Porque você faz dívidas, compromete o seu pagamento antecipadamente e ele nem passa pela sua mão. Só que você precisa de recurso para aquele mês. Então você torna a comprar fiado e assim vai. Mas vamos ver o que diz o item. A Bíblia nos orienta a ter prudência para não cairmos no atoleiro das dívidas. Em Provérbios 22, versículo 7, lemos que quem toma emprestado é escravo de quem empresta.
Daí o alerta sobre o assunto. Infelizmente, muitas pessoas cedem à tentação do consumo excessivo e, quando aparecem despesas inesperadas e urgentes, precisam pedir dinheiro emprestado, ficando endividados. Isso significa que a sabedoria está em evitar gastos desnecessários e, em caso de dívidas, priorizar pagá-las logo que possível. É claro que nem todos ficam endividados porque querem, né? Imprevistos acontecem, enfermidades, uma viagem inesperada, não programada, enfim. Deus nos livre dos infortúnios, mas se isso vier a acontecer, a gente tem que procurar se ver livre da dívida o mais rápido possível, né? Já ouviram aquele ditado que tempo é dinheiro? Pois é, quanto mais tempo você levar para pagar uma dívida, mais dinheiro você vai desembolsar, né? Principalmente se for dívidas com cartão de crédito, que eu costumo chamar de agiota tecnológico. Eles dão até a opção de você pagar o mínimo da fatura, né? Justamente porque o débito ele vai aumentar várias vezes mais e assim a bola de neve vai ladeira abaixo, crescendo cada vez mais, né? Juros sobre juros altíssimos. Só para os irmãos terem uma ideia, a inflação do ano passado, irmãos, no Brasil, medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 4,6%, e isso no ano todo. Os juros do cartão de crédito nesse mesmo período, irmãos, permeia ali entre 10% e 16% ao mês. Ou seja, se você se basear pela taxa mais alta, que é 16%, em um ano serão quase 500% de juros que você vai pagar. Porque não basta multiplicar 16 por 12, né? Porque essa conta de 500% ao ano é juros sobre juros, entenderam? E em dinheiro, o que isso significa? Que se você dever, vamos supor, R$ 1.100 no cartão e pagar o mínimo de, vamos supor, R$ 100, os 1.000 que ficaram ali, irmãos, se você não pagar ele rapidamente, deixar ele lá por um ano, você vai pagar R$ 5.000. Impressionante, né? Mas vamos em frente. Item 1.3. O risco de ser fiador. Os irmãos sabem o que é ser um fiador, né? É quando alguém compra, por exemplo, um carro fiado. Se ele não pagar e você for o fiador, você é quem vai pagar a dívida dele. Aí a pergunta que fica é, você teria coragem de ser fiador de alguém nessa situação que nós comentamos anteriormente, de um juros de 500% ao ano? Irmão, sinceramente, eu não sei quem foi que inventou isso de fiador, né? Pior ainda, eu não sei como que alguém se compromete a ser fiador do outro, né? É como se a pessoa falasse, eu vou comprar um carro fiado, se eu não pagar, o meu amigo fiador paga. E olha que esse negócio de fiador, irmãos, é antigo, hein? Desde milhares de anos atrás isso já existia isso lá na Mesopotâmia, né? Tanto que a Bíblia também fala sobre isso. Nesse livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 18, diz que o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Olha aí. Também no capítulo 22, versículo 26, ele alerta, não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. E olha que já vimos que esse livro de Provérbios foi escrito por volta de 3.000 anos atrás, né? E certamente alguém pode estar perguntando nesse exato momento, né? Quem é louco de ser fiador, irmãos? Mas tem pessoas, tem muitos. Senão essa ideia não duraria tanto tempo, né? Às vezes a pessoa se compromete, irmãos, com um intuito até de preservar uma amizade, né? E aí cai nessa cilada, nesse poço sem fundo. Mas enfim, o item diz aí que fiador, então, é responder pela dívida do outro, que assume o pagamento de uma dívida se o devedor não pagar. Em Provérbios, capítulo 6, versículos do 1 ao 5, aprendemos que é preciso prudência quanto à aplicação dos recursos financeiros que temos sob nossa responsabilidade. A generosidade não anula a importância do cuidado no gerenciamento dos compromissos que nos são apresentados. Ou seja, ser generoso, irmãos, não é ser bobo. Se você deixar de ser fiador, não significa que você não estará sendo generoso. Você será um generoso prudente, só isso. Irmão, mas e aquele bom samaritano que nós vimos na lição anterior? Ele foi fiador daquele homem ferido pelo salteador, pelo ladrão, né? Ele assumiu a dívida dele. Sim, irmão, só que cada caso é um caso. Ele não foi fiador de alguém imprudente, mas de alguém que estava ali todo arrebentado, né? E notem que o bom samaritano não disse ali para o dono da hospedaria, olha, se ele não pagar, eu pago. Não, ele não disse isso. Ele disse, quando eu voltar, eu pago.
já na certeza que aquele pobre homem não teria condições de pagar. Só que a gente não pode se esquecer que se trata de uma parábolas, né? E parábolas é algo que não aconteceu literalmente, mas traz princípios para a nossa vida. E que princípios a gente tira dessa parábola, irmãos? Que se você realmente quer ser generoso e fiador ao mesmo tempo, e tem condições para pagar a dívida de alguém e prezando por sua amizade, então seja fiador, mas na certeza de que o devedor não vai te pagar. Se ele pagar é lucro, tudo bem, pagou. Mas se ele porventura não pagar, você já estava contando com isso, porque quis ser generoso, e não vai ficar aborrecido, né? Porque senão, meu irmão, se você ser fiador esperando receber de volta, você corre o risco de perder o seu dinheiro e ainda um amigo, né? Um amigo entre aspas. Bom, mudando de assunto, vamos agora para os conselhos sábios sobre as más companhias, que é o tema do tópico 2. O discípulo de Cristo deve estar atento aos seus relacionamentos interpessoais para não ser levado a se afastar dos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo alertou a igreja a não se deixar enganar, pois as más companhias, em algumas versões, as más conversações, né? Que dá na mesma, porque as más conversações vêm das más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes, e Salomão advertiu: filho meu, se os pecadores com blandícias, blandícias são seduções, né? Se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Tem um ditado popular que diz: antes mal acompanhado do que só. Já ouviram esse ditado? Pois é, isso é uma grande mentira, porque não é bom nem estar só, porque Deus disse isso, né? Não é bom que o homem esteja só, tanto que ele faz com que o solitário habite em família. Lá no Salmo 68, versículo 6 diz isso. E nem também estar mal acompanhado, porque em Provérbios, capítulo 21, versículo 19, diz que melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e rixosa. Então, irmãos, melhor mesmo é estar acompanhado, só que bem acompanhado, né? Porque a sua companhia tem tudo para formar o seu caráter. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz isso: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Ou seja, diga com quem andas que eu direi quem você é. Irmão, se você andar com más companhias, você tem tudo para ser mal, né? Porque é igual a laranja podre, né? Ela apodrece todas as demais que estão perto. E onde a laranja podre está? No meio das boas. Ou, em outras palavras, o joio no meio do trigo. O princípio é o mesmo, né? Por isso, irmãos, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal ainda nem comais. Ou seja, se tudo isso aqui não for uma má companhia, eu não sei o que é. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14, ele diz que se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Percebe? Então, meus irmãos, o perigo maior não são os inimigos longe de nós, mas os falsos amigos perto de nós, né? Não são os ímpios fora da igreja, mas os de dentro da igreja com máscaras de crente. Então, meu irmão, se por exemplo você tem um hábito saudável, vamos dizer, de estar na escola bíblica dominical, e alguém diz para você não ir, fica colocando minhocas na sua cabeça, se afasta dessa pessoa, né? E não sou eu quem está dizendo, mas a Bíblia, nós acabamos de ver nos textos de Paulo, né? Isso acontece muito, irmãos, porque tem pessoas que vêm do mundo para a igreja, mas não foram libertas, e aí influenciam os de dentro para o mal. Isso aconteceu com o povo de Israel no deserto, né? Por que o povo murmurava tanto a ponto de não entrar na terra de Canaã? Por causa da influência do vulgo, né? Dos estrangeiros que estavam ali no meio do povo. Está lá em Números, capítulo 11, versículo 4 em diante. Seguindo em frente, o item 2.1 continua nos alertando: cuidado com as más companhias. Apesar de seus conselhos sábios, Salomão, em sua velhice, escolheu a companhia de esposas idólatras, as quais desviaram seu coração para deuses estrangeiros. Ele então afastou-se do Senhor, Deus também de Davi, seu pai. Esse é um triste exemplo do risco das más companhias e do convívio intenso com quem pode nos levar para longe do reino eterno. O que Salomão fez aqui foi o famoso faço o que eu digo, mas não o que eu faço, né?
Outro dia eu citei um texto de Provérbios para alguém que estava errado, né, mas achava que estava certo. E essa pessoa retrucou, dizendo que os conselhos vindo de Salomão não era confiável porque ele mesmo se corrompeu no fim da vida. Aí então eu respondi, né, tá, mas o apóstolo Paulo nos orientou a examinar tudo e reter o que é bom. O Salomão, nos seus escritos, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, né? Porque toda a escritura é divinamente inspirada. Só que Deus não tem nada a ver com os erros individuais dele, né? Do Salomão. Tanto que dos fariseus, irmãos, Jesus disse a mesma coisa. Façam o que eles ensinam, mas não o que eles fazem. Então não é porque uma laranja tem casca, bagaço e caroço que eu vou jogar ela fora, né? Eu tenho sim que descascar tudo isso, jogar no lixo e se alimentar da vitamina que tem no suco. Irmãos, a gente nunca pode se esquecer que Deus não usa pessoas perfeitas. Se esse fosse o requisito, Deus não usaria ninguém, porque não há um justo sequer, todos pecaram. O próprio Salomão também disse em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, não há homem que nunca peque. Mas a verdade é que você estará sujeito ao mal se conviver diariamente com más influências, né? Com certeza você corre um sério risco de falar a mesma língua que eles. E isso aconteceu literalmente com o povo judeu, lembram? Nós vimos no trimestre passado, no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 24, os homens de Israel se aparentaram com as mulheres de Asdod, e o resultado disso foi os filhos crescerem falando o idioma de Asdod e não o judaico. É interessante, né? Por que eles não falaram o judaico se o pai era judeu? Porque provavelmente até o pai aprendeu a falar o Asdod, né? Nos dias de hoje é o mesmo que o crente casar com uma incrédula, e se é dele influenciar a esposa e os filhos ao linguajar cristão, a esposa é que influencia ele quando pensa que não. O crente está até falando palavrão. E pai e mãe falando palavrão, falando na gíria, qual será o linguajar dos filhos? Percebe? Isso é triste, né, irmãos? Imagina só, se é dos filhos falarem o idioma cristão na escola, um Deus te abençoe para os colegas, um amém quando a professora pergunta se pode apagar a lousa, um glória a Deus quando a professora diz que ele foi bem na prova. Se é dele usar esse linguajar saudável, ele cumprimenta os amigos com "E aí, mano, tá ligado, truta?" Percebe, irmãos, as línguas estranhas? E não são línguas dos anjos, não. São estranhas até para o Espírito Santo no meio do povo de Deus. Mas o fato é que, através do erro de Salomão, se corrompendo com mulheres pagãs na sua velhice, confirma que conhecer o perigo não significa estar imune a ele, né? Já que o próprio Salomão escreveu sobre o perigo de fazer aliança com pessoas não crentes. Com tudo isso, o item 2.2 vai nos instruir na escolha das amizades. As amizades certas elevam a nossa fé, pois nos aproximam de Deus. Por outro lado, amizades com pessoas que não o conhecem devem ser bem administradas, pois podem ser um convite para nos afastarmos dele. Portanto, devemos cultivar amizades sinceras, mas nunca nos afastar de Deus por causa delas. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Está lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 26. O destaque aqui nesse item é quando ele diz que devemos cultivar amizades sinceras, mas nunca nos afastar de Deus por causa delas, né? Tá certo que em Provérbios, capítulo 18, versículo 24, diz que há amigos que são mais chegados que um irmão, mas nem por isso eles devem ser mais chegados que Deus na nossa vida, né? A ponto de estarmos dispostos a ir de mãos dadas com esses amigos para o inferno. Jesus deixou bem claro, irmãos, amai vossas mulheres, amai vossos inimigos, amai-vos uns aos outros, amai, amai, amai. Só que se alguém amar pai, mãe, mulher, filho, e aqui a gente pode incluir os amigos, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, se um amigo teu pretende te afastar de Deus, saiba que você não precisa de inimigos, né? Então, se afaste desse amigo da onça. Amigo verdadeiro é aquele que te leva a Deus e não que te afasta de Deus. O item 2.3 diz que devemos caminhar com o Deus de Israel e sem medo de ser fulminado por sua santidade, né? Antigamente sim, o povo temia se aproximar de Deus com razão, porque qualquer que se aproximasse dele seria fulminado devido ao contraste entre a santidade de Deus e o pecado do povo. Para os irmãos terem uma ideia, só o fato de um tal de Uzá tocar indevidamente num símbolo da presença de Deus, na Arca da Aliança,
Ele foi fulminado pelo fogo consumidor de Deus, né? Isso está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Isso serve de alerta, né, para aqueles que participam indignamente do símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Mas quando há um arrependimento sincero dos pecados, quando andamos na luz como Deus na luz está e temos comunhão uns com os outros, aí o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, ele age como um neutralizador do pecado. Aí sim, né, podemos andar com Deus e nem é lado a lado, mas com Deus em nós. Porque ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão mais alvo do que a neve, né? O item mostra aí, né, um exemplo de um pecador que andou com Deus e não foi consumido. Pelo contrário, Deus tomou ele para si, que é o Enoque. Porque, conforme acabamos de falar, andar com Deus não significa ser perfeito, né? Porque não há um justo sequer. Olha o que diz o item. A vida espiritual se define pela direção que escolhemos seguir. Não existe neutralidade, ou caminhamos com Deus ou nos afastamos dele. Enoque decidiu andar em comunhão com o Senhor e essa escolha marcou sua história. Assim como ele, somos chamados a escolher diariamente a presença de Deus, porque seu caminho é proteção e segurança para os justos. Caminhar com o Senhor não nos isenta de desafios, mas garante que não estaremos sozinhos, pois ele promete dirigir nossos passos e conduzir-nos pelo caminho da vida. Essa história do Enoque está lá no capítulo 5 do livro de Gênesis, e ela nos traz pelo menos duas lições preciosas, né? A primeira é que o Enoque tinha 65 anos quando ele passou a andar com Deus, né? Isso me ensina que nunca é tarde para andar com Deus, né? Enquanto há vida, há essa possibilidade. Então, se até agora eu vivia uma vida longe de Deus devido aos meus pecados não arrependidos que me afastaram dele, ainda é tempo de se voltar para Deus, né? Mas se voltar mesmo, totalmente, né? Uma conversão completa, de 180 graus, no sentido oposto ao pecado. Aí sim, quanto mais eu me afastar do pecado, mais eu vou me aproximar de Deus. E o que eu acho mais maravilhoso, irmãos, nessa história do Enoque, é que assim como ele andou com Deus e foi arrebatado vivo, acontecerá também com aqueles que andarem com Deus, né? Também serão levados vivos no arrebatamento da igreja. E a segunda lição que eu aprendo na história do Enoque é que para andar com Deus significa em todo lugar e em todo tempo, né? Ou seja, com Deus em nós. E quando que Deus está em nós? Quando nós guardamos a sua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra ele, né? Uma vez que o nome pelo qual Deus se chama, Jesus se chama, é a palavra de Deus. Se alguém me ama, guardará, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Chegamos no tópico 3, que vai destacar o terceiro conselho sábio dessa lição, que é evitar os comportamentos destrutivos. Tudo que escraviza e nos faz abrir mão de nossos valores destrói a imagem e semelhança de Deus em nós. Os vícios dominam o ser humano que perde o controle de suas ações. Assim, ele fica tão indefeso quanto uma cidade sem muralhas. Quem não governa a si mesmo fica vulnerável ao pecado e à ruína. Quando ele fala em vícios, a primeira ideia que vem na mente é o cigarro, a bebida, as drogas, né? Parece que vício é só isso. Mas ele está dizendo aí que tudo aquilo que nos escraviza se torna um vício. Irmãos, quer ver um exemplo? Se eu tento me abster do celular por 3 dias que seja, e eu não consigo, misericórdia, né? Então eu estou viciado. Percebe, irmãos? Tem coisas que não é pecado, mas pode se tornar um pecado a partir do momento que me escraviza. Já com relação ao pecado destruir a imagem e semelhança de Deus, que está aí no item, nós temos falado aqui sobre isso, né? Ser criado à imagem e semelhança de Deus não diz respeito à aparência física, porque Deus é espírito. Mas ter o caráter de Deus, as características de Deus em nós, né? A santidade, o amor, a misericórdia, aquelas virtudes do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, também chamados de atributos comunicáveis, né? Que vimos na lição anterior. O homem foi criado assim no início, né? Mas o pecado ofuscou esse brilho de Deus que havia nele. Só que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, só a palavra de Deus é a chave que nos liberta das algemas do pecado, né? Qualquer pecado, qualquer vício, ela é a chave micha, né? E Deus nos deu essa chave, irmãos, em nossas mãos. Mas assim como uma chave na mão não abre uma porta, se não tomarmos a atitude de girar a chave na fechadura,
Assim também a palavra de Deus só nos liberta das algemas do pecado se nós tomarmos a atitude de obedecer à sua palavra, de obedecer à palavra de Deus, né? Aí sim, passamos a brilhar novamente através da luz da palavra de Deus. Jesus disse, né? Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. O item 3.1 vai falar do vício em pornografia. Aí alguém diz misericórdia. Só que qualquer vício, a partir do momento que se torna um pecado, se não formos libertos, leva para o inferno, assim como a pornografia, né? Olha o que diz o item. A pornografia imprime imagens na mente de quem a consome, tornando-se um vício tão destrutivo quanto qualquer outro. Tá vendo? Esse tipo de comportamento ofende a santidade de Deus, ou seja, consumir pornografia é pecado. Portanto, para que haja restauração, a pessoa deve experimentar o arrependimento bíblico que envolve reconhecimento, confissão e mudança de vida. Como alertou o sábio, quem alimenta essa prática não tem juízo e está destruindo a si mesmo. Entre os malefícios da pornografia estão dificuldade de estabelecer relacionamentos sérios e duradouros, além da busca constante por prazer imediato e problemas nos relacionamentos sociais. Diante desses fatos, devemos repudiar qualquer tipo de pornografia e fugir dos embaraços e pecados que tão de perto nos rodeiam. Conforme falamos, todo pecado leva para o inferno, né? Não há pecadão e nem pecadinho. A diferença está nas consequências. E o pecado da pornografia ele leva um agravante, né? Da pessoa pecar contra o próprio corpo, quando esse pecado que foi processado na mente, através dos olhos, diga-se de passagem, né? Ele sai da mente e é impresso na prática. Então, meu irmão, se o problema da pornografia começa nos olhos, e Jesus confirma isso, dizendo que a candeia do corpo são os olhos, então precisamos vigiar com o que olhamos, né? Quando atentamos para uma pessoa do sexo oposto com intenção impura, Jesus diz que já cometemos adultério no coração, né? A imagem já está sendo processada no pensamento. A partir dali, as imagens mais sujas começam a ser processadas, né? E tem um risco imenso de serem impressas, né? De serem praticadas. E Tiago vai dizer, né, que o pecado da mente sendo impresso gera morte. Irmãos, o rei Salomão ele vai dizer que do coração, ou seja, da mente, é que procedem as saídas da vida, né? Só que tudo começa com os olhos, né? Foi o que aconteceu com Davi na questão do adultério com Batseba. Ele olhou, os olhos lançaram as informações para a mente processou e dali foi impresso o adultério e o homicídio de Urias, marido de Batseba, né? Caminhando para o final, o item 3.2 vai sair agora do pecado dos olhos para os da língua, né? Aí ele aborda a difamação, que é usada para ofender e caluniar o próximo. Quem recorre às calúnias mostra um caráter perverso, porque se agrada de fofocas e intrigas. Sobre a difamação, lemos no livro de Provérbios: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Atitudes assim separam até os melhores amigos. Por isso, sofrerá o juízo divino a pessoa que fala mal de quem não está presente para se defender. Na verdade, todo pecado que envolve a língua é nocivo, né? Ela está cheia de peçonha mortal, Tiago diz isso, né? Com a mesma língua que nós damos glória a Deus e aleluias no culto, amaldiçoamos, caluniamos os homens que, conforme vimos, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Outro dia um colega no meu trabalho me pediu perdão, né? Porque ele falou alguns palavrões com outro colega, comigo ali estando perto, né? Então ele me pediu perdão porque ele sabia que eu era cristão, né? Ele me chamou num canto depois. Eu disse, fica em paz, mas só que aí eu aconselhei ele, né? Que tinha um jeito de evitar isso. Imagina um mudo querendo falar e não podendo. Um cego querendo ver e não conseguindo. Um surdo querendo ouvir e também não sendo possível. E Deus nos agraciou com tudo isso. Então, ao invés de falar, ver e ouvir coisas que desagradam a Deus, por que nós não demonstramos gratidão a Ele falando, olhando e ouvindo somente aquilo que agrada a Ele, né? Então, irmãos, eu falei isso para o meu colega, mas cabe a cada um de nós também refletir. Por último, o item 3.3 encerra a lição de hoje falando sobre o vício da embriaguez. Deus condena veementemente o vício da embriaguez.
O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Quem se entrega ao álcool perde o autocontrole, fala tolices, toma decisões destrutivas e abre portas para a pobreza, as brigas e a ruína moral. O sábio foge da bebedice que afasta o homem do Senhor e o leva à vergonha e à morte precoce. Outro dia um irmão me desafiou a provar que ingerir bebida alcoólica era pecado. Ele citou até o texto em que Paulo aconselha Timóteo a beber um pouco de vinho devido a uma enfermidade que ele tinha no estômago, né? Vê se pode. Irmãos, o diabo é assim. Ele cita textos bíblicos fora de contexto para usar como pretexto a fim de justificar suas heresias, né? Suas teses. E assim como Jesus resistiu ao diabo também com o que está escrito, eu disse para esse irmão, né, também está escrito no Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo. Ou seja, um gole chama outro gole e assim vai até a pessoa se embriagar. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que os bêbados não herdarão o reino de Deus, né? E em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 também, Paulo diz que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, né? E é justamente o que o crente beberrão está fazendo, prejudicando o próprio corpo com bebida alcoólica, né? Porque um gole só já altera o reflexo dele, né? Tanto que ele será multado se for pego no teste do bafômetro, né? Irmãos, como alegar com tudo isso que beber não é pecado? Amém? Assim, concluímos nessa lição que a sabedoria, como resultado do temor do Senhor, nos conduz a conhecer e aplicar os conselhos da sua palavra na administração das finanças, na seleção das amizades e no discernimento e abandono de práticas e comportamentos prejudiciais ao nosso crescimento e desenvolvimento em Cristo. Então, primeiro eu devo temer a Deus e o resultado disso será atitudes de sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem temor a Deus, irmãos, a sabedoria humana vai para o ralo, né? Como foi a do Salomão, assim que ele passou o temor a Deus para trás da sabedoria. Porque essa sabedoria sem temor a Deus, ela é animal, mundana, diabólica, né? Enfim, o sábio sem o temor de Deus usa a sua sabedoria para o mal. Mas com o temor na frente, as atitudes com relação às finanças, às escolhas das amizades e as práticas perniciosas ao templo do Espírito Santo e o nosso relacionamento com Deus serão edificantes e muito proveitoso tanto para o reino quanto para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição. Querendo Deus, na próxima semana estaremos de volta para refletirmos junto na lição de número 8, que vai falar sobre o relacionamento entre pais e filhos, a responsabilidade de um guiar, no caso dos pais, né? E a do outro, a graça de seguir, de obedecer, e isso cabe aos filhos. Bons estudos a todos e até lá!